Já estamos de volta com Hora Geral. Aqui ao meu lado, o Dr. Rafael Quaresma, coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. O que fazer com relação a problemas causados por serviços bancários, como cobrança de taxas abusivas e indevidas? Essa também, eu não sei, é uma das grandes preocupações. Os bancos, assim como as operadoras de telefonia, são os que mais geram reclamação para os órgãos de defesa do consumidor. Em Santos não é diferente, acredito que em São Vicente, lá com o meu colega Luiz, que é o coordenador do PROCON municipal, também não seja, não é? Olha, Matheus, você tem várias alternativas aí, né? Várias possibilidades, desde procurar o PROCON, no caso o PROCON de São Vicente, para que seja feita a intermediação e as tratativas junto ao banco, imaginando, claro, que você já fez essa reclamação junto ao seu prestador de serviço, ao banco A, B ou C. Ou então, também falar com o Banco Central, não é? Porque o Banco Central ele funciona quase que como uma agência reguladora. Não é propriamente uma agência reguladora, mas faz às vezes de. Então, o Banco Central, através da ouvidoria ou através do site, que é o bc.gov.br, ele também presta esse serviço, né? Ele também gera essa reclamação e cobra a resposta da instituição financeira. Agora, veja se lá no seu pacote de serviços, isso que está sendo cobrado realmente não integra os serviços, né, prestados, as atividades lá que eles cobram. Porque, às vezes, eles embutem uma série de outros serviços e depois vem aquele preço da mensalidade para ser paga, na verdade, já descontada da conta. Então, tendo essa cautela, verificando realmente que a cobrança não procede, esses três caminhos, junto à instituição, junto ao Banco Central ou junto aos órgãos de defesa do consumidor. Nesse caso, o contrato, na hora que você vai assinar uma locação de imóvel, na hora que você vai contratar um serviço, na hora que você vai abrir uma conta no banco, é natural, doutor Rafael, chega o funcionário e fala assim, olha, assina aqui essa via, a outra via, essa daqui atrás, aqui uma rubrica, tá, e aqui assina de novo. Pronto, sua conta já está aberta. Como é que você vai ler tudo isso? Não, e às vezes, Douglas, nem assinar você assina, não é? Porque nesses casos dos contratos de adesão, eles te mandam um contrato depois, inclusive, e não há necessidade da assinatura do cliente, né? Então, no contrato de adesão, você já tem ali um pacote com aquelas cláusulas que são iguais para todos, para mim, para você, para o telespectador. O contrato não muda, mudam os contratantes, perdão, mas não as cláusulas em si. De tal modo que o código, justamente por isso, diz que toda essa interpretação contratual ela deve ser sempre feita em prol do consumidor. Então, na dúvida, deve-se analisar em favor do consumidor. Justamente, se não há clareza na cobrança, se não há informação prévia prestada, esses valores não podem ser exigidos pelo banco. É nesse sentido que vai tramitar e caminhar a reclamação do Matheus. Olha, tenho várias perguntas, vou tentar explorar o máximo, doutor Rafael Quaresma. O Paulo do Gonzaga, nós conversamos inclusive aqui, o Luciano, o Anderson e o Carioca, que são cinegrafistas, todos comandados pelo Júlio Pereira, sobre essa pergunta que o nosso telespectador, que não estava participando da discussão, acabou ligando. É obrigatório o pagamento dos 10% nos restaurantes? Não, não é obrigatório. Os 10% eles são cobrados por conta dos costumes, não é? Tratados na nossa sociedade. Em outros países, inclusive, falando da nossa vizinha Argentina aqui, que lá os 10% eles chamam de propina, né? Lá é a propina, né? Mas é uma propina sadia lá, propina salutar. Lá fica a critério do consumidor. Eles não fazem um cálculo. Seria uma avaliação esses 10%? Exato. Por exemplo, a conta lá deu 130 pesos e o consumidor deixa 150, 140, enfim, a critério dele, a remuneração pelo serviço. Aquilo que excede o valor da conta já se entende como remuneração pelos bons serviços prestados. Aqui se padronizou e se estabeleceu os 10%. Agora, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Alguns estabelecimentos já cobram embutidos na conta, né, especificando que é 10%, mas já vem o total, ou outros fazem o cupom fiscal e depois a caneta incluem os 10%, alguns inclusive põem lá um carimbo, taxa de serviço não inclusa, não é? Eles não dizem que não é obrigatório, eles dizem que não está incluída, então o consumidor fica à vontade para pagar esse valor, mas não é obrigatório. Bom, aproveitando só essa pergunta do nosso telespectador, e os 10% que é arrecadado, vamos supor, vamos fechar o restaurante, acabou o dia de hoje, soma 10%. Deu aí R$700. O que é certo fazer com esses 10%? Vai para o dono do restaurante ou é rateado entre os garçons
inclusive o cozinheiro, ou seja, os trabalhadores? Bom, aí entra uma questão relacionada lá ao direito do trabalho, não é? E aí a convenção, o acordo coletivo da categoria vai estabelecer isso, mas é justamente para remunerar os funcionários. Uma espécie de um bônus. Aliás, Douglas, era até interessante se a gente verificasse isso com os garçons, né, com quem atua nessa área. Ouvi-los, né? Porque a remuneração, às vezes o maior do que eles recebem por mês vem justamente das gorjetas, né, dos 10%. O piso da categoria não é, às vezes, tão expressivo, tão significativo quanto o que se arrecada em determinados estabelecimentos em razão dos 10%. Mas o valor ele é dividido, arrecadado e dividido para todos, né? Não só para o garçom que serve a mesa, mas o copeiro, o cozinheiro, todos que trabalham no estabelecimento. Então essa divisão é paritária, ela é igual. Vou mandar um abraço especial aos garçons, eu conheço alguns deles, né? Mas tem o Paulinho do J. Garcia, na Ponta da Praia, tem o Sato lá do Ixi, no Canal 7, né? Tem também o Maurício, que é o Bola, no Canal 7, do lado do bairro do Maurício. Ou seja, eu faço amizade com eles e observo que são pessoas que, se estão ali trabalhando como garçom, estão lá para servir. E é tão legal quando você... Pois não, alguma coisa? Aquele copo de água, vou trazer já. Do que, já vou atender. Não é assim, né? Ou seja, esse diferencial de quem serve, como o garçom, por exemplo, é fundamental na hora de você pagar, estão satisfeitos. Está aqui, ó, os 10%, às vezes até mais que os 10%. Claro, claro. E tenho certeza, isso é visto pelo consumidor, né? O consumidor se pega nesses detalhes, que é justamente aí que faz a diferença do atendimento, do bom atendimento ou do atendimento personalizado para aquele atendimento que tanto faz como tanto fez. O consumidor está cada vez mais exigente. O Fernando da Ponte Nova, os postos de gasolina não deveriam ser obrigados a colocarem às suas bombas o termo gasolina misturada para que o consumidor saiba o que está comprando, uma vez que não existe mais a gasolina pura para vender? Olha, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que regula esse segmento, aliás, em algumas vezes realizando operações conjuntas com o PROCON, com a Fundação PROCON, eles estabelecem uma série de diretrizes. Eu não sei ao certo se há a informação da gasolina, mas da composição, da origem e da possibilidade do consumidor exigir o teste da gasolina para aferir a sua qualidade, isso é possível, está acessível ao consumidor e o estabelecimento tem, inclusive, a obrigação de informar, não é? Então, se o consumidor, por algum motivo, entender que aquela gasolina tem uma procedência duvidosa ou não tem as características, né? Seja por autonomia, seja pela forma como aquilo reflete no carro, ele tem total direito de solicitar um teste do combustível. Agora, em relação à composição, sim, a gasolina realmente vem lá com 25% de álcool, né? etc. Mas eu não sei se esse percentual necessariamente, porque também varia, oscila bastante, me parece que eles não formam realmente. Doutor Rafael, a Andréia Martes, da Ponta da Praia, minha conta de luz venceu no dia 3 de abril e eu fiz o pagamento no dia 10 de abril. Meu nome está no SPC? Meu nome está no SPC, ela afirma. O que devo fazer? Poxa, de 3 de abril, 10 de abril, 7 dias, isso pode acontecer? Olha, tanto pode que me parece aí que aconteceu com Por 7 dias? Com a Andréia, né? Agora, que pressa da concessionária em negativar, não é? Em cobrar, até porque há um prazo também de tolerância, lógico. Se ela pagou no dia, né? Não, e se ela pagou no dia 10 de abril, ela vai pagar a acrescida da multa e dos encargos que virão na próxima fatura. Ela pergunta o que ela deve fazer. Andréia, você não deve fazer nada, porque quem fez a inclusão do seu nome, obviamente, não foi você, foi o seu credor, no caso, a companhia de distribuição de energia. Se for aqui em Santos, a CPFL. Então, do mesmo jeito que a CPFL incluiu, é ônus dela agora proceder à baixa. Então, ela deve comunicar, até porque ela vai identificar o seu pagamento no sistema dela e automaticamente faz essa comunicação aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Claro que, em havendo a permanência, que já é indevida a partir do pagamento, em havendo a permanência do seu nome, imediatamente procure um advogado da sua confiança. Esse caso é um caso para ação judicial, porque está caracterizado o que nós chamamos lá de dano moral e que os órgãos administrativos, seja o PROCON ou o SIDOC, não têm competência para atuar. Nós lá tratamos das indenizações ou das reparações materiais, não é? O prejuízo econômico já absorvido, sentido pelo consumidor, mas não o extra patrimonial, que é a questão do dano moral.
Nesse seu caso, comprovado o pagamento e pior, a manutenção do seu nome, a ação de indenização por danos morais é certa. A Alessandra Cavalcante, da Enseada, no Guarujá, comprei uma máquina de lavar pela internet e ela apresentou o defeito no 3º dia de uso. O que diz a lei do direito do consumidor para a troca? Eu já vou dar uma de entendido. Não são 7 dias para a troca do produto? Eu estou vindo bastante no programa, hein, Estou aprendendo. Tá? É, isso aí. Tá perfeito, é exatamente isso. É o artigo 49 lá do Código, né? Fala em 7 dias e a Alessandra fala que a máquina veio com um defeito. No 3º dia. Com um mau funcionamento. Esses 7 dias, Douglas, eles são até mais abrangentes, porque na verdade eles não exigem que o produto não funcione. Não é? Ou que o produto apresente algum vício ou defeito, tecnicamente mais vício, não é? Os 7 dias são simplesmente para o consumidor exercer o direito de reflexão dele, o direito de arrependimento. Então, o que o 49 diz é o seguinte, olha, ainda que a máquina funcionasse perfeitamente, mas a consumidora se arrependesse... Não gostei do produto. Não gostei, achei que era de um jeito e de outro. Sempre que o consumidor não tiver contato físico com o bem, comprar à distância, pela internet, via de regra, ele pode em 7 dias se arrepender. Portanto, com muito mais dose de razão, pode a Alessandra desfazer o negócio ou simplesmente devolver o produto, solicitar a devolução da quantia, na medida em que apresenta um problema. Não é? Então, ela está coberta de razão, são 7 dias. Imediatamente envie qualquer comunicação ao fabricante do produto adquirido, seja por e-mail, seja por carta com aviso de recebimento, seja por fax, até mesmo por telefone, pegando o protocolo e o nome do atendente, para documentar o exercício dessa faculdade que o Código lhe confere. A Lilian Melo do Embaré, doutor Rafael, sou obrigada a aceitar um produto consertado e devolvido pela assistência técnica após 30 dias? Não é. O prazo é justamente de 30 dias. Né? Então, aí lá é um outro artigo, o artigo 18, que fala do prazo que o fornecedor tem para consertar o problema. Nós partimos, a lei parte da premissa de que no mercado de consumo só devem ser inseridos produtos em boas qualidades, né? ou pronto para o funcionamento. Agora, lógico, pela produção em série, pela forma com que se faz, com que se produzem os eletroeletrônicos, de certa forma, alguns, num número menor, mas alguns, são inseridos no mercado sem que eles funcionem adequadamente. Sabendo disso, o que fez o legislador? Concedeu ao fornecedor a possibilidade de ter uma segunda chance, vamos assim dizer. Né? Então, se o produto apresentar algum tipo de problema, não funciona, parou de funcionar, não tem determinado recurso que o fornecedor diz que tem, né? Bom, a minha TV é Smart TV, mas eu não consigo acessar a internet. A internet. Bom, então, neste caso, para todos os casos de não funcionamento, de mau funcionamento, de vício de qualidade, o fornecedor tem essa chance de 30 dias. O que o consumidor faz nesse período? Seja em relação a quem vendeu, seja em relação à rede de assistência técnica, seja em relação ao próprio fabricante. O que ele faz? Ele dá ciência desse problema ao fornecedor, que ele não sabe até então, e a partir dali é importante que ele novamente se documente, seja com uma ordem de serviço, seja com um chamado, qualquer documento que seja comprovando que naquele dia ele entregou o produto para conserto ou para análise do fornecedor ou de quem o vendeu. A partir dali a gente conta os 30 dias. Ele tem que aguardar, é o prazo que a lei determina. Sim. No entanto, escoados os 30 dias, a opção agora é do consumidor. Então, a telespectadora fala, eu sou obrigada a aceitar, pelo contrário. Decorridos os 30 dias, ela tem a escolha do que quer fazer, se é a substituição do produto, se é a devolução da quantia ou o abatimento proporcional do preço. Agora a escolha é dela. Tem mais perguntas pelo 30416777. Eu não sei se o doutor Rafael Quaresma vai conseguir responder todas as perguntas, hein? Tem mais uma da Margarida, da Ponta da Praia, mas depois do intervalo. Eu vou deixar já uma pergunta para que o doutor Rafael Quaresma responda após o intervalo. Que nota o doutor Rafael Quaresma dá ao consumidor na hora de lutar pelo seu direito? 3, 5, 10, tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. É rápido.